Olá, seja muito bem-vindo novamente à Universidade do Gerente. E o assunto deste vídeo é um assunto de extrema importância para o dia a dia da sua empresa, da sua equipe, dos seus liderados. Nós vamos falar sobre propósito, como ter propósito no dia a dia, qual o propósito da sua empresa, o propósito como líder, como organização, enfim, o porquê de cada uma das atividades que a gente delega aos nossos subordinados e a todos os nossos liderados. E para conversar sobre esse assunto de extrema importância, recebemos aqui a consultora especialista em modelos, em metodologias ágeis de solução de problemas e de gerenciamento de projetos. Tatiane Costa, seja bem-vinda novamente à Universidade do Gerente. É um prazer recebê-la aqui. Olá, Júnior, obrigada pelo convite mais uma vez. É uma honra estar aqui com você, é uma honra estar falando aqui com a sua audiência. Obrigado por todos os empresários e líderes e gerentes que estão aqui nos assistindo. Esse tema é muito legal, né? Espero que vocês gostem, que a gente vai falar sobre propósito. Ótimo. E quem está nos ouvindo, Tatiana, pode achar que propósito é aquela questão filosofal, sobre propósito de vida, de existência, e aí que a gente vai discutir sobre todos os grandes filósofos do mundo. Mas não, esse não é o nosso foco, pelo menos nesse vídeo não é isso, Tatiana? Nós vamos falar sobre o propósito de um ponto de vista muito mais prático, muito mais objetivo e algo que você possa começar a aplicar na sua empresa a partir do momento que assistiu esse vídeo. Então, Tatiane, o que é propósito no mundo organizacional, nas empresas, e como os empresários, gerentes, líderes podem atuar com propósito no dia a dia das suas organizações? Muito legal. Eu gosto muito de falar sobre propósito. É lógico que também tem esse outro propósito que é mais existencial, né? Vamos falar de outros autores, né? Outras metodologias. Mas que, assim, às vezes a gente entra numa empresa e a gente olha para ela, né? Entrou na empresa, abriu a porta. Você olha para ela e pensa assim: o que é? O que é essa empresa, né? Para que ela existe? Por que ela está aqui? E muitas vezes aquela empresa ela é tão confusa, tão bagunçada, que não fica claro para a gente o que é que ela faz, né? O porquê que ela existe. E isso, quando a gente não tem esse propósito, né? Esse porquê muito claro, às vezes não está claro na cabeça do dono, às vezes não está claro na cabeça do gerente. E como é que a gente quer que isso fique claro na cabeça dos colaboradores e na cabeça do cliente? Né? A gente entra na empresa e você não entende, né? Aqui é uma loja de móveis, ou é uma loja de eletrônico, ou é uma loja de sapatos, ou é uma loja de roupas, e a gente não sabe o porquê é que ela existe. Muitos empresários também começam alguns negócios com foco neles próprio, né? Do tipo assim, agora eu vou abrir uma empresa porque eu fiquei desempregado, ou vou abrir uma empresa porque preciso ganhar mais, né? E aí esse propósito ele não existe, porque esse propósito é único, né? O motivo da empresa existir é único, é dele, não é do cliente. E tem um autor que eu gosto muito que fala sobre propósito, que é o Simon Sinek. Estou até aqui com o livro dele, ó. Ele tem 2 livros, é um Comece com Porquê, e esse aqui que é um Porquê para Líderes. Fantástico material. Muito legal, e ele tem também um TED maravilhoso, depois a gente pode deixar aqui para vocês aqui embaixo o link do TED dele, que ele fala, quando a gente vai construir um propósito, a gente vai construir um produto, né? Antes da gente pensar no o que a gente vai começar a construir, a gente tem que pensar no porquê. E aí ele faz até esse círculo aqui que ele chama de Golden Circle, ó, que ele fala que aqui é o que eu vou fazer, né? Aqui é o como, e depois aqui no meinho que eu tenho o porquê. E a gente, normalmente, quando a gente vai falar sobre um produto, né? Falar sobre um serviço, a gente
quer falar do produto. E ele dá o exemplo, inclusive, da Apple. Né? Se eu for te oferecer esse produto aqui, né? Vou te falar do meu telefone. Ô, Júnior, quer comprar o meu telefone? Ele é um iPhone X e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, eu não estou falando do porquê, eu estou falando o quê. Depois, e muitas vezes a gente tenta convencer o cliente com o produto, sendo que, na verdade, a gente tem que olhar assim, mas por que é que eu estou vendendo isso? O que isso vai ajudar o meu cliente? E mais profundo que isso é o porquê a sua organização existe. O porquê que você abre todos os dias de manhã. Você quer ajudar o seu cliente a fazer o quê? No vídeo anterior, a gente falou muito que a empresa ela existe para resolver problemas, né? A nossa existência como organização é para resolver algum problema do cliente. Então, se a gente pensar no porquê, a gente vai pensar assim, olha, eu estou aqui porque eu quero ajudar os meus clientes a se alimentarem bem. Então, esse é o meu porquê. E aí, todo o meu atendimento vai ser nisso, as compras vão ser com esse foco, o cliente vai chegar lá, eu vou criar um ambiente agradável para que ele coma bem, né, para que ele se sinta bem naquele ambiente. E aí, tudo da empresa gira em torno desse porquê, que é que o cliente tenha uma alimentação boa e que ele seja bem atendido. E normalmente a gente faz o contrário. A gente pensa assim, eu vou abrir um restaurante. E começa a pensar no prato e o porquê se perde. Verdade. Me lembra muito assim as ferramentas, as metodologias de planejamento estratégico, né? Ou seja, qual que é a missão, qual que é a visão, quais são os princípios, né? Até onde a gente quer ir com essa empresa, quais são os seus objetivos de curto, médio, longo prazo e o desdobramento disso nas ações em si. Enfim, quando a gente tem essa missão, esse propósito, né, definido nas nossas organizações, isso nos ajuda muito e nos poupa muitos esforços, né? Porque estando bem comunicada, a equipe estando bem participada disso, todos estarão imbuídos de um objetivo comum, de um propósito comum, de um porquê comum, de uma justificativa, né? E com isso, todo o trabalho do dia a dia, por mais que você não esteja o tempo inteiro lá acompanhando, vigiando ou fiscalizando a sua equipe, ainda assim eles saberão o que tem que fazer, porque eles já sabem o porquê, porque eles já estão comprometidos com o porquê. E aí, na prática, Tatiana, o que a gente descobre muito, o que a gente depara muito no mercado, são com líderes, sejam eles empresários ou gerentes, que são simplesmente cuspidores de ordens, né? Que dão ordens o tempo inteiro para a equipe, faz isso, faz aquilo, mas em momento algum para e dedica um tempo a explicar o porquê que aquilo tem que ser feito daquela forma. E na hora que ele vira as costas, o funcionário volta a fazer da forma anterior. Isso acontece, gente, por um simples fato, porque você não foi capaz de convencer o outro, de explicar o outro porquê. E aí, quando você não estiver perto, ele vai voltar para o porquê dele, não para o seu porquê. Então, acho que é aí que está a grande questão da comunicação em si, né, Tatiana? Você conseguir comunicar de fato para os seus liderados, para os seus subordinados, para a sua equipe, o motivo, o porquê que está por trás de cada uma das ações. Eu acho que essa é a forma mais segura que você tem de poder sair de férias, de poder se ausentar da sua empresa, porque as pessoas vão saber o porquê, elas estarão comprometidas ali com a causa. Não é isso, Tatiana? Exatamente, exatamente isso. E quando a gente explica o porquê, acontece uma coisa muito legal, que a gente trabalha muito nas metodologias ágeis com o olhar do RH, né, da gestão de pessoas, da liderança, que é assim, quando eu falo porquê, o como, eu não preciso falar, e eu não preciso me preocupar com o como, porque o como, cada pessoa vai ter o seu como fazer.
E aí a gente acaba com aquela questão do microgerenciamento, né? Com aquele gerente que fica ali no pé toda hora vigiando. E acaba também porque a gente precisa deixar a equipe pensar, né? O Steve Jobs tem uma frase que eu adoro quando a gente fala de autonomia, que é assim, que a gente contrata pessoas boas para que elas nos ensinem como a gente deve fazer. E não o contrário. Porque muitas vezes a gente quer contratar o melhor funcionário, mas aí a gente chega lá e quer que ele cumpra as nossas regras, né? Obedeça aquele procedimento, obedeça aquela participação, e aí a pessoa perde a criatividade, perde tudo que ela desenvolveu, tudo que ela sabe, porque ela vai ter que se adequar àquele padrão da empresa. E isso é uma forma de que a metodologia ágil ela não traz mais, ela traz muita autonomia, ela traz liberdade, e isso a gente só consegue trazendo esse propósito. Porque eu vou chegar e vou falar assim, olha, gente, vou dar um exemplo, às vezes eu tenho uma padaria, né? Eu adoro dar exemplo de comida porque é uma coisa que fica mais fácil para a gente entender. Então, vou falar assim, olha, a gente tem uma padaria. Então, a partir de agora, a gente precisa ter uma linha para o nosso cliente que vai ser uma linha zero lactose. Porque a gente está tendo muitas pessoas aqui que estão nos pedindo, né? Comidas sem glúten, sem lactose, né? Uma comida, uma diversidade mais light. A partir dali, as pessoas vão começar a pensar assim, poxa, eu tenho essa receita, eu conheço essa receita, eu já comi isso, é gostoso, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Aí as pessoas vão participar, né? O porquê engaja, o porquê atrai. É diferente da gente chegar e simplesmente falar assim, ó, a partir de amanhã você vai fazer esse bolo sem lactose. Quem vai se engajar nisso? Quem vai querer? Não tem um motivo, né? Não tem um porquê, não pediu minha opinião. Simplesmente falou o que é para eu fazer. Faz sentido? Eu vou fazer, eu vou obedecer, mas não é com aquela energia, não é com aquele poder de produção. E com o passar do tempo eu posso até me esquecer daquela ordem, né? Quando você falou, Tatiane, você citou aí a questão de contratar bons profissionais para dar ordem neles, simplesmente, me lembra muito o livro e o conceito da liderança multiplicadora, né? Ou seja, por que um subordinado consegue gerar um resultado extraordinário sendo subordinado a Tatiane, por exemplo, e quando ele é subordinado ao José Júnior, ele não consegue gerar aquele resultado? Né? Ou seja, como é que a Tatiane consegue multiplicar o potencial desse subordinado quando o José Júnior consegue diminuir o potencial? Então, esse poder que a liderança tem é muito interessante. Vale muito a pena ler esse livro, Liderança Multiplicadora. Você conhece também, Tatiana? É um livro bem Esse interessante. livro eu não conheço. É um livro muito interessante sobre liderança. Vou deixar aqui embaixo descrito também, para quem tiver interesse em conhecê-lo mais. Né? Assim, Tatiane, eu lembro de uma... Eu era estudante ainda de administração, não vou falar o ano não, tá? Mas eu era estudante de administração lá em Belo Horizonte, e tinha um texto que ele falava da importância desse engajamento dos funcionários, desse comprometimento. E assim, lógico, bem antes aí, não vou falar o ano, mas pode dizer que é um pouco antes de todas as metodologias de gestão ágeis, né? Ele dava um exemplo de um hospital. E no hospital havia muito problema de infecção. Estava tendo uma bactéria muito forte, e essa bactéria, o paciente estava lá por um determinado motivo, mas acabava contraindo aquela bactéria e que complicava demais o quadro. E aí, um dos médicos passou a observar que eles, médicos, já estavam tomando todas as atitudes, mas mesmo assim, esse número continuava aumentando. E aí, um belo dia, esse médico teve uma ideia de chamar toda a equipe de limpeza e criar um evento onde ele valorizou a importância da equipe da limpeza e os capacitou quanto à importância do trabalho deles e o que o trabalho deles impactava na vida daquelas pessoas que estavam lá enfermas. Ou seja, olha, aqui é um hospital. Dentro de um hospital,
Não existe um médico, não existe uma enfermeira, não existe um faz-tudo, um serviços gerais ou um faxineiro. Aqui todos nós somos responsáveis pela saúde do paciente. Todos nós aqui dentro do hospital somos responsáveis, de alguma forma, pela saúde dessa pessoa que está aqui. E o quanto depois disso eles conseguiram melhorar extremamente os números. Óbvio, isso tem muito tempo que eu estudei, que eu li esse texto, não vou conseguir citar os números agora, mas o quanto aquilo dali fez sentido para todas aquelas pessoas da área de limpeza, como elas se sentiram valorizadas, porque foram os médicos, né, que seriam os deuses ali naquela estrutura organizacional, pararam para reverenciar aqueles profissionais e falar para eles a importância do trabalho deles. E o resultado, o impacto que isso gerou na empresa. Faz sentido para você, Tatiana? Muito, muito. E é engraçado que assim, o nosso cérebro ele também funciona melhor quando a gente quer trabalhar para o outro, né? A gente não gosta muito de fazer as coisas para a gente. Então é diferente de você colocar uma plaquinha na grama escrito assim, não pise na grama. Ou você colocar uma plaquinha assim, não mate as formigas, elas precisam de você para sobreviver. Né? Certamente a gente não vai pisar na grama, porque eu quero que as formiguinhas vivam. Então, isso é a diferença, é hipnótico, né? Da gente explicar o porquê. O porquê é uma linguagem hipnótica. Ela faz sentido para a gente, né? Ela encaixa as engrenagens. E ela fala com o nosso sistema límbico. É muito diferente, porque a gente acha uma lógica, né? Acha um motivo. E só o que e o como não engaja. E a gente tem também outra coisa, que muitas pessoas nas nossas equipes, elas estão desengajadas. O que significa isso? Tem uma pesquisa até do Instituto Gallup, que ele fala assim, que a gente tem alguns perfis de pessoas na nossa equipe. Tem aquela pessoa, não sei se você já viu, né? Assim, às vezes, sabe, lá no outro país acontece isso. Aqui no Brasil não acontece não, sabe? Aquela pessoa, assim, que você nem sabe por que ela trabalha ali. Aquela pessoa que está completamente fora do ambiente. Que, né, você pergunta assim, nossa, aquela pessoa trabalha aqui? Quanto tempo? 5 anos, né? Você nunca viu ela lá. Parece uma árvore. Tem Claramente não se encaixa no quadro, né? Não se encaixa ali. Não encaixa e ela, assim, ela nem sabe por que ela tá lá na empresa, né? Então tem um percentual desse. Tem um outro percentual de pessoas que estão ali, mas elas estão para ser do contra. A única coisa que elas estão ali é para falar que, não concordo, né? Aquela choveu tá ruim, fez sol tá ruim, né? Tudo para ela tá ruim. É aquela que anda com aquela nuvenzinha negra na cabeça, né? Ó dia, ó vida, ó céus. É essa mesmo. Conhece alguém assim, né? Numa empresa, né? Não tem? Sempre tem, né? Sempre tem. Sempre tem. E aí tem um outro percentual, que são aquelas pessoas que elas estão sim, elas querem fazer a diferença na empresa, elas estão ali, elas querem trabalhar, mas elas estão interessadas no cargo delas, na carreira delas. Né? Então elas querem o outro cargo, o outro nível, né? Elas não estão preocupadas com a empresa, elas estão preocupadas com elas. Tem um outro percentual. E aí tem um percentual menor, que são aquelas pessoas que, iguais àquelas, elas querem trabalhar, elas estão disponíveis e elas acreditam na empresa, né? No propósito da empresa, elas estão engajadas, elas querem fazer aquilo lá acontecer. E um percentual bem pequenininho, que são aquelas pessoas que, além de acreditar nelas e no potencial da empresa, elas acreditam que a empresa não vai sozinha, que elas precisam se aliar com outras pessoas fora, né? Fazer parcerias com outras instituições, outros governos, outras empresas para que ela possa crescer. Só que você imagina que esses dois últimos
não dá 10% da empresa. Então, eu tenho o resto todo da empresa trabalhando ou porque não quer estar ali, ou trabalhando em causa própria. Então, você imagina que a empresa que ela não fala do porquê, não fala da existência, né, do para que aquela organização existe, o que aquilo lá faz sentido, é lógico que ela vai trabalhar para ela mesma, porque ela não sabe, né? Ela não sabe por que a empresa está ali. Ah, vou trabalhar para enriquecer o dono? Quantas vezes a gente já não escutou isso, né? Não, vou trabalhar para mim. Então, essa grande essência, sabe? De explicar para o funcionário o porquê, engajar e criar esse propósito de união, né? De todo mundo ir para o mesmo objetivo. Faz sentido? Faz. Para mim faz muito sentido. Para quem está nos assistindo também, se faz sentido, comenta aqui embaixo para a gente. Se tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo também. Tatiana, o que eu vejo nas organizações e o que eu acho super interessante? As organizações que já estão claro qual que é o seu propósito, por que esse grupo está reunido, por que mobilizou todas essas forças, ela consegue ter uma produtividade maior e consegue ter uma cultura organizacional mais leve também. Você vê menos atritos naquela instituição. Por quê? Porque as pessoas sabem para onde elas estão caminhando, sabem para onde elas estão indo. Seja uma empresa multinacional, uma empresa gigantesca, ou seja, uma loja de roupa aqui na nossa cidade, um bar, um restaurante, o que seja. Aonde o propósito está mais claro, eu vejo que o local é mais gostoso de se trabalhar, por assim dizer, né? E quantos empresários a gente conhece que deixa isso claro para o funcionário? Quem realmente consegue mobilizar isso e transparecer o porquê? Né? Eu vejo que em algumas organizações que eu até atendo, às vezes o porquê está claro na gerência, né? Lá em cima está claro. Mas parece que ele vai descendo degrau e as coisas vão se perdendo. E chega lá no atendimento, aquele porquê já se perdeu. Ou as pessoas não conseguem transmitir da maneira que foi pensado, né, naquela estratégia, e aquele porquê se perde. E não chega até a pessoa que é mais importante, que é o cliente. Verdade. Né? Então, tem que ter ações nesse sentido. A gente tem duas questões, né? Uma é ter definido o porquê, ter o propósito bem definido, e aí independente do porte de empresa, e outra é conseguir comunicar esse porquê à equipe. E aí no comunicar o porquê, né, Tatiana, que é o que a gente está conversando agora, o que mais me assusta é que é muito comum empresas ou equipes onde gerentes ou empresários praticamente não realizam nenhuma reunião periódica com a sua equipe. Ou seja, não tem momento nenhum onde ele comunica, onde ele ouve, isso não acontece de forma estruturada. Né? Então acontece um problema, resolve aqui, passa para frente, corre, mas ele não tem aquele momento, olha, uma vez por mês ou uma vez por semana, nós vamos sentar, nós vamos conversar. Nesse momento aqui nós estamos discutindo a nossa prática, nós estamos discutindo como evitar os problemas, né? Isso é muito comum e essa é uma falha de comunicação muito grande, né? Nas organizações que eu tenho atuado e que eu tenho alertado muito aos empresários, aos empreendedores. Como é que você vê essa necessidade da comunicação, né? Tem o propósito, mas ele está bem comunicado, essa equipe? Exatamente. O grande desafio é esse, né? Como comunicar e como o cliente vai ver que esse propósito está sendo realizado na prática. Porque aqui não é teoria, né? Aqui a gente precisa ver ações concretas. Igual você colocou lá no planejamento estratégico, né? Que eu tenho a missão, eu tenho a visão. Se essa missão não virar ação, é só um papel na parede. E aí, o que eu posso trazer de sugestão, inclusive das metodologias ágeis, outro dia a gente pode até fazer um vídeo sobre isso, é falando dessa questão das reuniões. Como criar reuniões rápidas, porque a metodologia ágil, a gente tem essa pegada de
de ter resultado rápido, né, de aprender e experimentar e ter resultado rápido, que é a gente chama uma reunião daily. Tá até lá no Scrum, que é uma das ferramentas do Ágil. O que é essa reunião de daily? Júnior, uma reunião em pé. Eu adoro isso. Meus clientes ficam assim de boca aberta a hora que eu falo isso. Uma reunião em pé, todo mundo, que vai durar no máximo 15 minutos. E é uma reunião assim. Eu gosto de fazer começo da manhã, tá? Primeiro horário, chegou todo mundo, a gente fala sobre isso. E aí, o que é que a gente vai fazer hoje? Qual é a nossa meta de hoje? X. Ok, todo mundo que está aqui, para a gente concluir essa meta, tem alguma coisa que vai atrapalhar? Tem algum problema? Não, tá tudo certo. Você precisa de ajuda? Não. Então, pronto, vamos todo mundo trabalhar. Aí no dia seguinte, a gente vê se aquilo foi feito. Foi feito o que tinha sido planejado? Se foi, ok, vamos para o próximo. Se não foi, a gente vai discutir, olha, o que é que aconteceu que não deu para fazer? E não é hora de ficar apontando culpado, não. É hora de assim, olha, não deu para fazer porque aconteceu isso, isso, isso. Ok, discutir o que é que a gente vai resolver, como é que vai fazer, é outra hora, né? Depois dessa reunião de 15 minutos. Ali é só para a gente colocar todo mundo no mesmo pé, na mesma situação do que é que vai ser feito. E essas reuniões, elas são muito boas, porque a gente alinha, né? Todo mundo fica sabendo de tudo que está acontecendo ali. Então, essa é outra coisa da transparência, né? Que a metodologia ágil traz para a gente. Nada de esconder jogo, todo mundo transparente. E a gente vai criando esse hábito de colocar em prática, de conversar e de todo mundo saber o que está acontecendo. E aí as coisas vão fluindo. As coisas vão fluindo e vão ganhando velocidade. Eu acho que essa que é o principal aspecto das metodologias ágeis de gestão, né? É fluir e fluir com velocidade, com agilidade e assim resolvendo as questões. Tatiane, estamos chegando ao final de mais um vídeo, né? Um vídeo sobre propósito. E agora a gente chega naquele momento da sua mensagem final para quem está nos assistindo, para quem está nos acompanhando, para os nossos seguidores aqui do canal da Universidade do Gerente. Como é que eles podem levar o propósito para a prática, para o dia a dia da empresa deles? Qual a dica que você dá a todos nós nesse momento? Legal. Júnior, primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui com você. Obrigada pela sua audiência, de ter nos assistido até agora. E eu vou deixar uma dica que eu acho que funciona para mim. Eu gosto muito de prática. Então, a minha dica é: pega a sua agenda das suas atividades que você tem para fazer amanhã. Amanhã, não é semana que vem, não. Amanhã. E lista do lado da sua atividade o porquê é que você precisa fazer aquilo. Talvez, só talvez, você esteja fazendo coisas que não precisam ser feitas. E talvez você esteja fazendo coisas que alguém poderia estar fazendo para você. Ou alguém poderia estar te ajudando a chegar naquela coisa, né? naquela resolução muito mais rápido. Então, olha o seu porquê, olha na sua agenda. Por que é que você está fazendo isso? Isso vai te levar aonde? Essa sua atividade? Tem sentido para a sua organização? Vai te levar mais próximo do seu objetivo? Se sim, ok, se mantenha, né? Essa atividade se mantém. Se não, é bom dar uma revisada, né? Dar uma olhadinha no porquê é que você está fazendo aquilo. Fantástico, Tatiane. Muito obrigado. Em nome da Universidade do Gerente, de toda a nossa equipe, meu grande agradecimento a você por estar compartilhando conosco todo o seu conhecimento, toda a sua experiência. Tenho certeza que vai ser de grande proveito para toda a nossa audiência. Muito obrigado, Tatiane. Muito obrigado a todos que estão aí nos assistindo, que estão nos acompanhando. Aproveite para aprimorar cada vez mais as suas habilidades e competências como gerente, como empreendedor, como líder. Sejam todos muito bem-vindos à Universidade do Gerente.